Olá, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Vamos conversar aí sobre eleições municipais 2020, se vão ser adiadas devido à pandemia, qual que é o cenário atual. Eu recebo aqui na Rede Alesp o doutor Ângelo Pessini Júnior, advogado especialista em direito eleitoral. Ele vai nos esclarecer um pouco sobre esse assunto. Doutor Ângelo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. A gente está aí no mês de junho, né, do ano de 2020, faltando aí poucos meses para o prazo inicial da eleição, e é o prazo máximo aí para início de testes de urnas eletrônicas. Eu gostaria que o senhor já fizesse um apanhado geral de como está o nosso cenário aí, visando as eleições que seriam em outubro de 2020. Até agora não foram mudadas, depois nós vamos explicar também o trâmite para que ocorra essa mudança. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Guga, olá a todos que nos assistem. Esse ano eleitoral ele tem sido marcado por uma série de questões, sobretudo da pandemia da Covid. É importante nós fazermos uma conjuntura como que a Covid vem influenciando durante o calendário eleitoral e, sobretudo, na discussão a respeito do adiamento das eleições de 2020. No mês de março, nós tivemos duas importantes discussões. Uma delas ocorreu no TSE e a outra no Supremo Tribunal Federal. A primeira dizia respeito ao prazo das filiações partidárias. Ela foi dirimida ainda na presidência da ministra Rosa Weber, do TSE. Havia um pleito para que esse prazo fosse estendido em razão da dificuldade das pessoas naquele momento de realizar as respectivas filiações. O TSE entendeu que não haveria necessidade de serem feitas nem de ser feita nenhuma alteração no calendário eleitoral, e depois, na cadência do calendário, nós tivemos as transferências de domicílios para aquelas pessoas que pretendem se candidatar em local diverso. Essa questão ela já foi dirimida no Supremo Tribunal Federal, que também reconheceu que era, naquele momento, impossível de ser feita uma alteração no calendário, que isso ficaria a cargo do Congresso Nacional. Paralelamente, o TSE instaurou, a partir do mês de março, essa é uma informação importante, um grupo de trabalho que vem emitindo relatórios periódicos. Esse grupo ele tem uma interlocução com cada um dos TREs dos estados. Então, esse grupo de trabalho vem emitindo esses relatórios de maneira regionalizada, obtendo informações dos estados, no sentido de subsidiar a corte a respeito de como está sendo o desenvolvimento da pandemia e se vai ou não acarretar numa questão sanitária que leva ao adiamento das eleições. Ainda na sequência dessa cronologia, no dia 25, nós tivemos a posse do ministro Barroso como presidente do TSE, e o ministro, diante desse assunto que havia tomado corpo, o ministro apresentou algumas sugestões, principalmente de interlocução com o Congresso, no sentido de avaliar o possível adiamento das eleições. Contudo, ele já adiantou que essa interferência deve ser a mínima possível. Dentro desse desenrolar dos fatos, estão os testes das urnas. Esses relatórios que foram produzidos, até o momento, eles estão garantindo, em relação ao aspecto sanitário, e aí inclui as ações dos testes das urnas, não só elas, mas outras ações, que está sendo possível essa realização. E no dia 3, portanto, há 2 dias atrás, nós tivemos também uma importante decisão do TSE a respeito das convenções partidárias. O TSE entendeu que elas podem ser feitas de maneira remota e está para sair nesses dias
uma resolução que vai regulamentar, principalmente, como será feito os atos de registros dessas convenções. Então, a matéria, ela tomou corpo nos últimos dias, principalmente após a posse do ministro Barroso, e caminhamos aí, creio eu, que nos próximos dias, para ter uma definição se haverá ou não esse adiamento, principalmente em relação às consequências que ele trará ao calendário eleitoral, Guga. Interessante, doutor. Agora a gente tem um aspecto que é muito importante, todos os prazos de filiação, janela partidária, né? Todos os prazos, até alguns prazos já para descompatibilização já venceram. Caso a eleição seja adiada, como ficam esses prazos, né? Porque a lei teoricamente é bem clara, para muitos casos é 6 meses antes da eleição. Para outros, está marcado que até a data tal, né, é delimitada uma data. Mas como fica essa situação, doutor? Veja bem, essa situação a respeito do adiamento ou não do prazo das eleições, todos nós sabemos que, em razão da pandemia da Covid, nós vivemos uma semana após a outra, ou praticamente um dia após o outro, para adotar ações. Contudo, nós estamos chegando num período que é crucial. O período, eu vou dar alguns exemplos. O período de 90 dias antes das eleições é um período que já se avizinha, que é a regra geral, principalmente de servidores públicos, para os afastamentos, com a garantia das remunerações. Nós também temos alguns períodos que são marcados da data da eleição, esses períodos de 90 dias, em relação a condutas vedadas dos agentes públicos. Então, eu creio que a definição ela deve ocorrer em meados do mês de junho, porque senão, se ela ocorrer após esse período de 90 dias, vai ficar difícil estabelecer como que vão ficar esses prazos, seja de desincompatibilização, os prazos de 90 dias de condutas vedadas, como que vão ficar, o TSE vai tratar esses prazos. Existe uma proposta de emenda constitucional, na verdade ela foi compilada, algumas emendas foram compiladas, e essa é a proposta que ganhou maior força. Ela dispõe sobre o adiamento das eleições para o dia 6 de dezembro e, respectivamente, as cidades que tiverem o segundo turno para o dia 20. Evidentemente, é um período que vai ficar bem apertado, se ocorrer, sobretudo em relação à transição de governos. O importante destacar dessa emenda é que ela delegou ao TSE, o TSE ele tem uma natureza regulamentar e também até mesmo uma natureza consultiva. Essa proposta de emenda constitucional, ela delegou ao TSE a alteração do calendário eleitoral. Então, é uma matéria muito complexa, se não for definida até meados desse mês, então vai precisar de um esforço muito grande, no sentido de que como vão ser feitas essas alterações do calendário eleitoral. É possível que, com o adiamento das eleições, algumas pessoas vão se sentir prejudicadas, porque já cumpriram os prazos estabelecidos dentro da cadência do calendário, e outras podem até mesmo ser beneficiadas. Então, é uma questão muito complexa que envolve uma discussão sinérgica, não só do Congresso Nacional, da própria sociedade e principalmente do TSE. Agora, doutora, nessa sua explanação, me fez uma questão, uma curiosidade. E os profissionais, por exemplo, eu vou citar aqui funcionários públicos da segurança pública, funcionários públicos da saúde e de outros, né, setores que estão diretamente envolvidos com a pandemia. Eles não podem simplesmente falar, deixa eu sair aqui do meu trabalho
porque, deixa eu me descompatibilizar, porque eu vou ser candidato nas próximas eleições. Como fica a situação desses profissionais, doutor? Veja bem, o pedido de desincompatibilização, na verdade, é uma garantia. Só que ele é tratado num período, a lei estabelece as normas num período de normalidade. Contudo, nós não estamos num período de normalidade. É preciso conciliar o direito à saúde com o direito ao sufrágio. Evidentemente que nenhuma dessas questões ainda foi judicializada, mas eu entendo que certamente elas serão judicializadas e no caminhar da jurisprudência dos tribunais, o que está prevalecendo, a preponderância que prevalece nesse momento, em razão do período de exceção, está sendo o direito à saúde. Evidentemente que um pré-candidato que pretenda se incompatibilizar, ele vai precisar buscar, na hipótese de uma negativa do órgão ao qual ele está vinculado, em razão do necessário interesse público de manter o serviço dele, ele vai buscar, na hipótese de uma negativa, ele tem que buscar no Poder Judiciário a resolução dessa questão. Agora, doutor, é muito importante também a gente analisar, né, os fatores, o que é necessário ser feito em termos da legalidade para a mudança das eleições. É importante que a gente explique aqui de maneira didática para que o nosso telespectador possa entender. Vamos lá. São duas questões que estão sendo comentadas e que precisam ser diferenciadas. A primeira questão, existem propostas, existem discussões a respeito da prorrogação de mandatos, ou até mesmo da coincidência de eleições. Então, nós não faríamos a eleição municipal, em razão da Covid, e coincidiria de realizar as eleições nacionais junto com as municipais. Essa é uma proposta que também foi colocada em discussão, foi muito debatida. Há uma proposta também de prorrogação, simplesmente prorrogar para o exercício que vem os mandatos dos atuais gestores. A segunda coisa é simplesmente fazer um ajuste no calendário eleitoral e fazer um adiamento da data da eleição que tem previsão na Constituição. Em relação a essa primeira questão de prorrogação de mandatos, de adiamento dos mandatos para o exercício seguinte, eu penso que é uma questão muito complexa, que deve ser tratada com muita responsabilidade, porque a junção de eleições, eu creio, na minha ótica, que isso não seria possível, em razão da discussão pública que se faz nas eleições em âmbito nacional é uma, e a discussão pública que se faz das eleições em âmbito municipal é outra. Também acarretaria uma sobrecarga para a Justiça Eleitoral realizar a um só tempo uma eleição para tantos cargos. A outra opção, que é os mandatos dos atuais prefeitos, dos vereadores, ele ser prorrogado para o exercício seguinte, eu também vejo uma dificuldade, sobretudo em razão da legislação que regulamenta, principalmente, os aspectos de prestações de contas, não as eleitorais, as prestações de contas desses mandatos, que estão todas preparadas, todas uniformizadas para um período de 4 anos. Veja bem, um prefeito, ele presta suas contas ao Tribunal de Contas dentro da perspectiva de 4 anos, de acordo com o estabelecido nos sistemas de controle da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós mudarmos esse aparato, acarretaria uma disrupção no sistema de prestação de contas, que haveria necessidade de abordarmos não só o aspecto eleitoral, mas todo o aspecto de gestão administrativa. Então, essa é uma possibilidade
que, segundo já anunciado pelo ministro Barroso, ela não convém ao TSE, então nós ficaríamos com a possibilidade de alteração da data das eleições. Como que é feito a alteração da data das eleições? Não é o TSE que tem a competência originária para fazer essa alteração. O TSE, ele é órgão do Poder Judiciário, ele tem função e natureza, e embora ele seja um órgão do Poder Judiciário, ele tem função consultiva e também tem função regulamentar. Essa alteração da data das eleições fica a cargo do Congresso Nacional, através da proposta de emenda constitucional, que tem o seu trâmite lá nas 4 sessões das casas para ser aprovada. Existe, repito, uma emenda do senador Randolph Rodrigues, que a proposta de emenda é a que vem ganhando mais simpatia na discussão do Congresso, que também já formou uma comissão mista para discutir o assunto. Essa emenda, ela joga a data das eleições, ela altera para dezembro, ela delega, repito, ela delega a competência para o TSE regulamentar o calendário eleitoral. E o ponto mais importante, essa emenda, ela está suspendendo o artigo 16 da Constituição. O que trata o artigo 16? Esse é o ponto principal. As eleições, elas não podem ser alteradas, o processo eleitoral, segundo a lei, ele não pode ser alterado depois de um ano antes das eleições. Toda e qualquer alteração ela tem que ocorrer um ano antes. Só que nós estamos em circunstâncias excepcionais e nessa emenda, para não termos essa barreira do artigo 16, ela está sendo suspensa a aplicação. Então, depois da tramitação, se ela for aprovada e vai para o TSE, eu creio que vai ser uma medida que vai ter a mínima interferência possível na data das eleições, mas sem mexer em mandatos, preservando data de mandatos, preservando tudo isso e, sobretudo, preservando a vontade do eleitor que elegeu seus governantes numa perspectiva de 4 anos. Agora, doutor, interessante também, né, a questão em relação a quem tem que regularizar os títulos de eleitor, a questão da biometria, que muita gente ainda não deixou ok. Como vai ficar a situação dessas pessoas, doutor? Infelizmente, nós estamos a 150 dias das eleições. O calendário prevê um prazo, uma data limite para essa regularização daqueles eleitores que tiveram os títulos suspensos, cancelados, aqueles eleitores que não foram votar nas 3 últimas eleições. O que ocorreu? Os tribunais regionais eleitorais disponibilizaram o atendimento remoto, porque os cartórios eleitorais das circunscrições, eles fecharam, cumprindo o distanciamento social. Porém, foi disponibilizado todo o atendimento remoto pela Justiça Eleitoral. Infelizmente, as pessoas que não cumpriram, que não observaram esses prazos, nessas circunstâncias, não poderão votar nessas eleições. É possível que elas peçam uma certidão circunstancial desse fato para o exercício de qualquer direito relacionado a essa ausência, a essa impossibilidade da votação. Com relação à biometria, naqueles locais que haveria necessidade, existe um entendimento da Justiça Eleitoral que vai garantir, independentemente da não realização, o direito da votação. Agora, doutor, é importante que a gente ressalte também, existe alguma exceção no Código Eleitoral para pandemias, para calamidade pública, estado, né, até caso de estado de sítio? Existe alguma situação que prevê essas situações? Especificamente para pandemias, não. A legislação eleitoral, ela prevê, em algumas passagens, situações de exceção.
decorrentes de eventos anômalos que não podem ser exercidos aqueles prazos ou aqueles direitos dentro de determinada obrigação. Mas, especificamente, de uma pandemia dessa natureza, nós não temos essa previsão normativa. Por isso que essa matéria de adiamento, essa discussão do adiamento das eleições, ela tem que ser feita de uma maneira conjunta, convergente, do Congresso Nacional, ouvida a sociedade e o TSE. É importante destacar, foi feita uma coleta de opinião pública, 65% dos brasileiros são favoráveis ao adiamento das eleições. Correto, né, doutor? Talvez a gente até analise que, de repente, não se tem um clima nesse momento, né, para você pensar, né, numa campanha eleitoral. O Brasil não vive esse cenário. Eu queria saber a sua opinião, inclusive, né, porque a gente vem de uma eleição de 2018 que foi extremamente polarizada. Eu fico imaginando, né, hoje, mais ou menos, com 1.400 mortes diárias, que é o nosso cenário atual, eu fico imaginando como possa ser, né, uma campanha política, né? Exatamente. Nós estamos num período de pré-campanha eleitoral, contudo, a questão que limita não só atos de pré-campanha, mas limita as nossas vidas, ela está relacionada a uma questão sanitária. É evidente que isso é primordial, que esse é um assunto que todos nós temos que estar engajados no dia a dia. E o que acontece? Isso é fato. O que vai acontecer em relação aos pré-candidatos? Não existe a possibilidade de realização de atos de pré-campanha e creio que também não haverá os atos de campanha eleitoral no modelo clássico que nós conhecemos, que exige o contato, reuniões, o contato corpo a corpo, as discussões. Então, nós chegamos num modelo que praticamente é adotar o modelo que teve nas eleições, e lá não existia um estado de pandemia, que é uma polarização de redes sociais. É o que resta, assim, em termos de pré-campanha aos pré-candidatos, realizar essa divulgação de ideias, tudo nas redes sociais. Então, mais uma vez, nós vamos ter aí uma polarização das campanhas nas redes sociais. É uma questão que pode ser, nesse momento, o que suplanta, né, essa necessidade que eles têm de realizar os atos de pré-campanha, mas também, sobretudo, pode trazer algumas outras consequências, sobretudo em razão da altíssima polarização, esse volume de ideias, de comentários que vem nas redes sociais. Agora, doutor, o senhor tocou em dois pontos aí que eu acho essenciais. Primeiro, como fica a situação dos pré-candidatos, né? No caso aí temos muitos prefeitos, por exemplo, exercendo o mandato, e eu gosto de perguntar para os especialistas como ficaria essa questão. Tem prefeitos aí que, por necessidade, estão entregando cesta básica para a população que está passando fome. Isso num período normal não seria permitido, e eu sei que existe já questionamentos no Ministério Público em relação a prefeitos que têm feito esse ato, né, que é um ato necessário para quem exerce um mandato público numa situação como essa que passamos. Eu gostaria também do seu comentário em relação às convenções partidárias. Pelo que eu sei, já foi autorizado que elas possam acontecer de forma virtual. É correta essa informação também, doutor? Correto. Em relação à distribuição de cestas básicas, o que a legislação eleitoral estabelece? Que no ano em que se realizar as eleições, ficam vedados os programas sociais, os novos programas sociais, ou o aumento de programas sociais pré-existentes pelas prefeituras. Evidentemente, para não ter nenhum desequilíbrio da igualdade que todos os candidatos
deve existir em relação a todos os candidatos. Porém, existe uma exceção na própria lei das eleições, que é a Lei 9.504, que ela ressalva os períodos de calamidade. Existe uma ressalva dos períodos de calamidade, em que o que é a situação que nós estamos verificando hoje, de fato, em que os governos, sobretudo os governos municipais, têm realmente que prover aquelas pessoas mais necessitadas de alguns programas sociais, aí incluídos cestas básicas. Porém, o Ministério Público tem um papel muito importante nesse cenário. O Ministério Público recomendou, foram emitidas várias recomendações aos gestores locais, no sentido de que, mesmo no período de exceção, observem essa distribuição e não a torne uma questão eleitoreira. É isso que precisam ser tomados os devidos cuidados. Então, os gestores estão informando, eles devem informar passo a passo o Ministério Público. É importante que se crie nas páginas eletrônicas das prefeituras um ambiente específico para que todas as pessoas possam consultar o que aquele órgão municipal está realizando nas ações do Covid, incluindo esses programas sociais. Com relação às convenções, de fato, elas vão poder ser feitas de maneira virtual. No dia 3, antes de ontem, né, o TSE julgou, me parece que 3 consultas que tratavam do mesmo tema. Elas questionavam a possibilidade dos partidos políticos realizarem de modo virtual essas convenções, porque nós sabemos que convenções, por sua natureza, elas geram imensas aglomerações. Então, a Corte deliberou no sentido de que não existe infringência à legislação eleitoral, que essas convenções possam ser realizadas no âmbito dos partidos de maneira virtual. Na margem dessa decisão, ficou deliberado pelo TSE que será formado um grupo, que esse grupo vai tratar da expedição de um ato, eu creio que uma resolução ou uma portaria, aí mais uma vez entrando a natureza normativa do TSE. Expedição de uma portaria regulamentando esses atos, principalmente em relação aos registros das atas, que também não vai encontrar maiores dificuldades. É uma decisão importante, porque ela proporcionou um ajuste na realização de atos de convenção partidária e, principalmente, ela estabeleceu novos paradigmas em relação à legislação eleitoral que nós nunca vivenciamos. Doutor, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Falamos aí de eleições 2020. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, estou à disposição. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Conversamos aí sobre eleições 2020, como está aí o prazo no período de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau.